Olá, uma excelente terça-feira a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um Liderando com Sabedoria. E esta semana nós estamos com um assunto novo. Iniciamos ontem falando sobre cultura. E por que eu trago esse assunto para você? Porque é muito comum eu receber aqui no Instituto muitos empreendedores, empresários que trazem demandas como se estivessem necessitando de trabalhar processos, treinamentos, e quando nós começamos a entender um pouco mais a necessidade de cada um, nós entendemos que o que tem que ser trabalhado é a cultura. Ontem nós falamos sobre 8 pontos que trazem insights para você analisar. Se você tem alguns daqueles pontos hoje, na sua empresa, algum daqueles problemas pode ser também que você tenha que trabalhar cultura. Então, assista o vídeo de ontem para que você possa entender como que está a situação da sua empresa, se está realmente naquele jeito, se você tem que realmente trabalhar sua cultura ou às vezes é realmente uma questão de processos. Então, se esse assunto faz muito sentido para você, peço que você deixe o seu like neste vídeo, se inscreva no nosso canal caso ainda não seja inscrito e ative o sininho para que você possa receber as notificações de novos vídeos. E hoje nós vamos falar o que é cultura. Muitas pessoas têm dúvidas sobre isso, ficam pensando em como criar documentos, frases e muitas outras coisas para dizer a sua cultura. E na verdade, a sua cultura ela já existe. Cultura é tudo aquilo que você vive no seu dia a dia, mesmo que ela não esteja escrita. Ela é o que está hoje no seu ambiente de trabalho. Pode ser que a cultura que você tenha hoje não é a cultura ideal, ela não casa 100% com você. Então você tem que mudá-la, porque a cultura, ela tem que refletir os valores do CEO, do dono, do gestor, para que você realmente possa criar um ambiente harmonioso, um ambiente que converse com você, um ambiente colaborativo, tá bom? Então, vou trazer aqui alguns insights, alguns tópicos para que você possa refletir sobre o que é a cultura. Então, primeiro, cultura é algo abstrato. Ela é como o ar que a gente respira, ela está em todos os locais, mas parece que a gente não vê. Então, quando você entra numa empresa, você consegue começar a respirar essa cultura, a ver essa cultura. Ela vai estar representada em pequenos e grandes detalhes. Ela vai estar representada pelo jeito do ambiente, quais os tipos de móveis, como que as pessoas estão conversando, como que elas se relacionam, o que que traz a decoração daquele local ou a falta de decoração daquele local, o que traz a organização ou a falta de organização, o que traz os sons, os barulhos. Tudo isso pode parecer meio abstrato, mas é algo que você já começa a sentir, a respirar aquela cultura. Até mesmo se você tem cheiro dentro da sua loja ou não, dentro do seu departamento ou não, isso também faz parte da sua cultura. Segundo ponto que eu trago para você aqui refletir é que a cultura reflete de fato os valores da liderança, ou pelo menos o que a liderança tolera. Então, por exemplo, na cultura da minha oficina mecânica. Para quem não sabe, além do instituto, eu sou proprietária de uma oficina mecânica aqui em Sorocaba. Então, na nossa cultura, nós incentivamos muito o trabalho colaborativo, trabalho em equipe, organização, limpeza. Esses são valores que eu trago muito enraizado, porque eu aprendi ao longo de mais de 20 anos de carreira que eu não cresço sozinha, é impossível. Eu tenho que sempre ter pessoas boas à minha volta. Só que tem uma coisa que eu não tenho de cultura em mim.
que é fumar. Eu nunca fumei. Nem sequer experimentei um cigarro na minha vida toda, porque eu sempre tive alergia e dentro de casa tinha pessoas que fumavam. Então, desde criança, eu já cresci com ranço de cigarro. Então, eu nunca tive nem vontade de experimentar. Mas na minha empresa tenho pessoas que fumam e eu respeito isso. Então eu tolero isso, apesar de eu não gosto nem de chegar perto, porque eu já começo a espirrar, mas eu tolero em respeito a outras pessoas. Então, o pessoal que fuma na minha empresa tem um cantinho para eles poderem fumar, um cantinho arejado, né, que tem uma cobertura para eles não ficarem no sol, enfim. Então, eu respeito isso, é uma coisa que eu tolero. Então, é um exemplo que eu trago aqui também para vocês, né? O que é que você tem de valores que você dissemina isso entre os seus colaboradores? E o que é que você também não tem de valores, mas que você pode tolerar em vista de um respeito a eles, de algo que faça sentido para você como ser humano, tá bom? Terceiro ponto para você pensar sobre o que é a cultura. A cultura ela é incopiável. Não tem como você copiar a cultura de alguém. Não tem como você vir na minha empresa e copiar a minha cultura. Porque ali tem o meu DNA, tem a minha digital, tem as pessoas que trabalham comigo, tem o jeito com que nos, nós conversamos, nos entrosamos, nos entendemos. Então você não vai ter as mesmas pessoas, o mesmo local de trabalho, o mesmo ambiente. Então não tem como você copiar a cultura, mas a cultura pode ser inspirada. Você pode se inspirar, sim, em outras culturas, em outras empresas, a quais os valores fazem sentido para você. E você implementar isso de forma clara na sua empresa para os seus colaboradores. Então, ela sim, é possível você inspirar coisas que fazem sentido para você, que conversam com você, para que você possa também estar aplicando na sua empresa. Outro ponto, não existe certo ou errado, porque a cultura, ela diz muito com relação a quem é o CEO, ao quem é líder, quem é o gerente, quem é o dono. Então, como não existe pessoa errada, existem sim pessoas de cada jeito, porque todos nós somos diferentes um dos outros, a cultura também é assim. Ela não tem certo ou errado. E aí, qual que é a grande questão? É você sempre recrutar pessoas que tenham os valores parecidos com os seus, para não gerar conflitos. Ontem mesmo eu dei um exemplo de uma empresa nacional, uma empresa grande, que é conhecida por tocar o hino nacional todos os dias antes de iniciar o trabalho. E aí, se você contrata uma pessoa que não suporta escutar o hino nacional, que não se considera patriota, vai ter problema. Você vai estressar a pessoa, vai um estresse à toa. E a pessoa também, de volta, vai estressar. Porque o que nós entregamos, isso como seres humanos, nós recebemos. É a lei da colheita. O que plantamos, colhemos. E aí, você começa a gerar um ambiente que não faz sentido. Então, pense nisso. Pense se as pessoas que estão com você também compartilham dos mesmos valores. Porque se não compartilhar, não vai dar bom, tá bom? Outro ponto, a cultura. Olha, presta atenção nesse ponto, até anote se você puder. Pegue caneta e papel. A sua cultura, ela pode definir o seu fracasso ou o seu sucesso. Olha que forte isso. Por quê? Se sua cultura não tiver bem definida, se não tiver clara, você pode definir o seu fracasso. E as pessoas, não por maldade, mas por não entenderem a sua cultura, podem trabalhar de um jeito não conforme o seu, quando você não estiver na empresa. Então, é muito importante ter bem claro
qual é a cultura da empresa, principalmente se você tem sócios. Porque quando a gente tem sócios, nós temos que entrar em acordo qual que é a cultura similar entre os sócios. É claro que sociedade de sucesso já trazem valores muito próximos, se não iguais. Mas existem sociedades que estão começando em que às vezes são valores complementares. E não são às vezes valores contrários, são valores complementares. Só que o que acontece? Cada sócio quer focar nos seus valores e não entra num acordo para sentar e discutir o que realmente será bom para a empresa, deixando nesse momento o seu pessoal de lado e discutindo os valores que cada um tem para construir um único valor para o PJ, para a pessoa jurídica, para a empresa, para que assim fique fácil todos na empresa entenderem como que é a cultura, para onde que tem que seguir, para que lado se rema o barco. Porque o que nós vemos muito em muitas empresas, muitos sócios que chegam aqui no instituto, são pessoas que estão remando o barco para a esquerda, outros para a direita, e o barco fica dando voltas e voltas e não sai do lugar, tá bom? Então, esse é um fator muito importante que vocês têm que pensar na sua cultura. Como que realmente ela é? O que você sente ao entrar na sua empresa? Quando você sai da sua empresa, todo mundo continua trabalhando na mesma direção como se você estivesse lá? Essa, para mim, é a grande definição de diferença de empreendedor para empresário. Porque todo mundo começa com empreendedor, pondo a mão na massa, não podendo sair da empresa. Mas quando a gente vira empresário é porque nós já temos líderes lá dentro que já entendem de fato a nossa cultura e essa cultura está espalhada por todos os colaboradores e todo mundo junto trabalha na mesma direção que se você estivesse ali. E aí você consegue ser mais estratégico, consegue fazer mais networking fora da empresa, trazer mais soluções. Enfim, pense nisso. E se você gostou da aula de hoje, peço a você que deixe o seu like neste vídeo. Se inscreva no nosso canal caso ainda não seja inscrito e ative o sininho para que você possa receber as notificações de novos vídeos. Eu te vejo amanhã às 7h27. Um excelente e abençoado dia a todos e até amanhã.